Sanches Albuquerque. Aí, gravando. Boa noite, tudo bem? Chegamos, tchau. Aí a gente vai discutir essa ideia de curto, né? A principal decisão tomada no capítulo 15 é assim: vale a pena a empresa fazer um pagamento com ou sem desconto? E o que parece menos comum, ou que muita gente não calculava, era que você não pagar com desconto, existe um custo embutido anualizado. Mas também pagar com desconto, existe um outro custo, que é o custo de oportunidade. Então, a nossa discussão básica é trabalhar com a seguinte questão: puxa, mas qual que vale a pena pagar com ou sem desconto? E, na realidade, nossa discussão inicial é que vale a pena pagar com ou sem desconto, levando em conta o custo mais baixo. Então, vale a pena o mais barato. Ok? O mais barato pode ser um ou outro, eu tenho que calcular para saber cada um deles. A gente encerra um pouco essa parte de capital de giro, com a última grande parte, que a gente já viu, mas eu vou retomar isso um pouquinho mais para frente, que é o cálculo da necessidade do capital de giro, que é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Tá? Para que você entenda que a empresa precisa que o dinheiro fique circulando entre duplicatas, estoque e caixa. Então, sai do ativo operacional, que caixa não está dentro, né? Para quando as contas do passivo operacional vencerem, fornecedores, contas a pagar, o dinheiro já esteja no caixa. Aí você consegue ter dinheiro disponível para pagar as contas sem precisar de um dinheiro extra. Por esse motivo, que o ideal qual é? Necessidade do capital de giro negativo. Tá? A empresa precisa calcular essa informação para ela, então se eu preciso de um dinheiro extra ou se não, e se sim, para que eu já comece a programar como é que eu levanto esse dinheiro ou como é que eu posso diminuir, vendendo mais rápido, recebendo mais rápido e tentando postergar um pouco o pagamento. Então, o nosso panorama ele acaba na visão mais de curto prazo neste ponto. Tá? A gente não vai abandonar essa ideia, mas a gente vai voltar para que vocês entendam depois a relação curto e longo prazo. A gente vai alinhavando os pontos. Dessa parte que a gente viu agora há pouco, alguém tem alguma grande pergunta para fazer? Ou está mais ou menos entendido as linhas gerais? Depois vocês podem dar uma alinhavada nisso lendo o livro. Mas alguém tem alguma grande dúvida? Eu posso tocar o nosso barco aí para frente. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu pegar um negócio que caiu aqui. Meu guerreirozinho caiu. Tem dois, ó. Preciso comprar mais. Peguei R$5 de plástico. Barato, né? Ninguém responde, né? Que vergonha. Parece que eu tô sozinho aqui. Muito legal, professor. Obrigado, né? Eduardo é sempre gentil, viu? Eu vou mandar uma foto dos meus bonecos também. Educação fora da média. Eduardo é uma pessoa espetacular, e todo mundo que está aqui. Bom. Nada a ver, nada a ver. Você não é espetacular? Não, eu sou maravilhosa, mas então, também é. Não, todo mundo também, ainda mais esses quatro aqui, ó. Poliana, Ingrid, Luan, é o meu público. Mas agora, ó, Eduardo Furlim. Eduardo Furlim. Cadê? Vamos ver se ele vai chegar. Não chegou ainda? Ah, chegou. Olha que foto bonita, loirinho, cabelinho para trás, do lado. Tá de blusa, ó, blusa de couro, camiseta branca. Eduardo tá com calor, ó, camiseta preta, manga de fora, calorzão. De noite, batom preto, indo pra festa. É que eu acabei de tomar um chá, bem quente. Não tem que colocar uma foto, como é que eu vou saber que é você? Tem que colocar a foto do WhatsApp, pelo menos, que é você de corpo inteiro. Não tem embora é ruim de ver, né? Só o corpo inteiro no WhatsApp, tem que botar só a cara. Mas tudo bem, a gente vai. Não eu lembro dele.
Nem sei mais quem é a Ingrid, porque a Ingrid nunca aparece, não fala nada, nem sei nem que se é voz, se é voz grossa, fina, se é alto, se é baixo, se é... Nem sei, porque não tem foto, não fala, não bota a cara na cara, não bota a cara aí é difícil, né? Mas a gente vai levar no barco. Acho que ela liga a câmera, vai jogar bola, vai tomar um café com leite, porque nunca aparece também, tomar um chá inglês, assistindo série, só pode. Olha lá. E ela programa o bot para botar kkkk, deve ser robô isso aí, igual... É tranquilo, certeza. Olha lá, viu? Professor, eu tô aqui, tá? Ah, ainda bem, agora sim. Agora sim. Bom, a gente vai começar agora, pessoal, olhando o capítulo 8 e 9, que é o grupo. A gente trabalha sempre em duplas de capítulos, tá? 2 e 3, 14 e 15, 8 e 9. O 8 e 9, até vou compartilhar, é uma discussão profunda sobre avaliação de investimentos. Vocês já viram um pouco isso lá na matemática financeira, pelo menos as grandes contas, ativo, payback, VPL e taxa interna de retorno, mas agora a gente vai aprofundar essa explicação com um olhar um pouco mais ampliado do processo como um todo. Por exemplo, o capítulo 8, ele vai tratar das principais informações que vocês precisam ter para, por exemplo, calcular o VPL, que é cálculo do investimento inicial e cálculo das entradas de caixa. Quem lembrar, até vou botar uma lâmina que eu estava explicando para matemática financeira hoje. Quem lembrar, nós tínhamos dá para ver o meu Excel ou não? Dá, né? A gente tinha... Dá sim. Lembra dessa série aqui? Eu tenho o ano 0, eu vou investir dinheiro, depois eu tenho o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, as previsões, eu calculo o valor presente, passo a passo, ou direto, para saber se o projeto é viável ou não. VPL, aqui não tem o payback, TIR. E também vou discutir que essa taxa que vocês usam para calcular, por exemplo, o VPL, ela é uma taxa calculada via custo médio ponderado de capital, que é o CMPC, que eu posso, a partir do CMPC, definir uma taxa mínima de atratividade, que é o 10, por exemplo. Então, vocês viram essa parte pronta, só para calcular essa parte matemática. O nosso começo agora é discutir, nesse capítulo 8, dois conjuntos de informações. Primeiro, como é que eu acho esse 24 mil, que nós chamaremos de investimento líquido inicial, vale para você investir em qualquer projeto de investimento. Pode ser uma máquina, pode ser um produto, pode ser uma empresa como um todo, não importa. Em qualquer uma das possibilidades de investimento, eu vou sair daqui agora, nós temos que ter, voltei para o livro, nós temos que ter a ideia do dinheiro para investir. Eu não vou saber calcular ou discutir se é viável ou não, e lembrando que viabilidade é um conceito matemático, ou seja, se eu ganho mais que gasto, é viável. Não importa o quanto mais eu ganho. Se eu ganhar um centavo a mais, já é viável. Agora, se eu vou investir ganhando tão pouco para correr tanto risco, é uma outra decisão que o gestor vai tomar. Ele vai tomar com base nesse cálculo matemático e também em outras variáveis importantes. Quer ver um exemplo? Há um tempo atrás, acho que um mês atrás, mais ou menos, teve no Brasil leilões de aeroportos, né, leilões de concessão de aeroportos. Não sei se vocês viram isso nos jornais aí. Teve vários lotes e a maioria acho que todos foram vendidos. Aí você pergunta, puxa, mas alguém vai comprar concessão de aeroporto em plena pandemia? Que vocês têm um momento do mundo inteiro, especialmente no Brasil,
que nós temos pouquíssimas pessoas viajando de avião, comparando com o que era antes, e que o aeroporto ganha dinheiro também com o movimento das pessoas, porque alguém vai investir em aeroporto, né? Isso é viável? Aí você vai discutir um pouco a ideia da nossa análise, que é um pouco dessas etapas do processo aqui, ó. Então, como é que eu chego numa primeira possibilidade de investimento? Esse, para nós, é o ponto mais fundamental. Assim, como é que eu sei que vale a pena trocar a máquina A pela máquina B? Quem que me disse isso? Quais são os elementos que eu tenho que levar em conta para avaliar essas possibilidades? Quem que vai me dizer se vale a pena lançar um novo produto? Ou vale a pena remodelar o produto que eu tenho? Com algum critério, né? Alguma adaptação, né? Onde eu vou gastar menos do que remodelar por completo. Então, notem que isso define um monte de questões da empresa ligadas à estratégia do negócio. Então, a gente não pode se limitar só ao cálculo em si, que para você seria muito raso. Ninguém vai viver só para fazer continha. E se vocês forem pensar bem, quando vocês chegavam lá na matemática financeira e eu passava os dados prontos, ano zero você vai investir, aí tem lá 5 anos de ganho, calcule o VPL, era moleza. Se você tivesse na sua cabeça, no papel, a fórmula, no HP ou no Excel, você digitava lá e acertava numa boa. Esse é o mais fácil. Agora, a decisão por trás desse processo, na realidade, é o que mais importa, tá? E é o que vocês vão gastar mais tempo para quem for trabalhar com essa parte de avaliação de investimentos, tá? Então, ó, o primeiro passo nesse processo de longo prazo é a geração de uma proposta, tá? Que processo é esse? Do chamado orçamento de capital. Se eu falar a palavra orçamento para vocês, dá para entender que remete a uma situação futura, na maior parte dos casos? Remete ou não remete? Remete. Vou fazer um orçamento para construir uma casa, que é um projeto. É futuro. Eu não sei se essa casa vai ser viável ou não. Eu não sei se vou estourar o orçamento ou não. Mas eu tenho uma base de cálculo. Essa base de cálculo, na realidade, não é? Eu vou discutir para ver o quanto isso é bom ou ruim para o negócio. Ok? Então, assim, orçamento é futuro. Orçamento de capital significa o seguinte: é uma discussão de um investimento de longo prazo, um longuíssimo prazo, não é? E de alto valor. Então, todo gasto do negócio que diz respeito a altas cifras para você gastar e que vão comprometer a empresa por um tempo longo, nós chamaremos de orçamento de capital. Isso aqui é a única coisa que vocês vão tentar associar o nome à definição. Porque o orçamento é a condição futura e de capital geralmente implica um investimento alto. E isso se justifica pelo cuidado que você precisa ter para não investir errado. Concordam? Já que o investimento é alto, se eu investir errado e perder esse dinheiro alto, teremos um grande problema. Tá bem? Então, esse é o nosso panorama. Então, antes de entrar na parte de cálculo, a gente vai começar um pouquinho hoje, eu vou trabalhar um pouco dessa parte, que é, para mim, o aspecto mais importante. Primeiro, eu tenho que gerar propostas, que é, assim, pensar em alternativas de investimentos. Onde a empresa vai investir de modo a contribuir significativamente para o seu negócio, ou para o negócio principal que ela atua, para criar vantagem competitiva em relação às outras empresas e coisas desse tipo, que eu torne a empresa competitiva. Geração de proposta. Tá? Mas que tipo de proposta eu posso pensar? Que tipo de proposta eu posso colocar aí nessa parte? Posso pensar assim, digamos que eu vou criar um novo produto para minha empresa.
Eu vou tentar lançar um novo produto para desbravar um novo mercado. Aí, por que isso vai demandar investimento? Porque eu tenho que criar esse produto, né, pesquisar que produto é esse, e eu vou desbravar esse mercado. Uma geração de proposta de uma vacina contra o Covid, contra a Covid. É um grande investimento que as empresas estão fazendo, várias estão fazendo, algumas já conseguiram, outras não, mas, de certa forma, existe muito risco, porque vai que essa vacina não chegue a uma resposta concreta e não possa ser comercializada no mercado. A empresa já gastou dinheiro. Então, notem que é uma responsabilidade muito grande. Então, primeiro vou gerar a proposta. Uma ideia mais simples aqui para a gente. Comprar uma máquina nova. Então, eu tenho uma empresa que tem uma máquina que está muito desgastada já. Eu estou notando que existem máquinas mais modernas, que fazem um produto de modo mais avançado, com mais requinte, e são máquinas um pouco mais eficientes. É um investimento. Eu vou gerar para minha empresa um investimento em energia limpa, processos fotovoltaicos, para geração de energia. Beleza. Eu vi uma reportagem de uma empresa que é o seguinte, ó. Conhecem isso aí? Peraí, deixa eu mostrar um negócio. Isso aqui é uma embalagem, não é? Uma embalagem. Embalagem de taco de tênis. Beleza? Isso aqui, gente, é um rótulo. Isso aqui é um rótulo. Ó, isso aqui é um rótulo. Ele é um plástico bem fininho. Quem comprar uma latinha de manteiga, a aviação, vai ver que ela também tem um rótulo, mas é um papel que é incorporado ao plástico. Você não vê, não tem isso aqui, ó. É uma fábrica em Marialva. Ela investiu numa máquina que ela produz o rótulo, mas não produz a arte. Ela produz o rótulo aqui. E uma embalagem dessa aqui, que tem uma cinturinha aqui, ó, a embalagem é feita diferenciada de modo que vai no negócio quente, o rótulo adere e não fica com uma leitura ruim. Mas onde eu quero chegar? Ela investiu numa máquina que toda a rebarba do rótulo ela usa para fazer aquele plástico que parece madeira para fazer banco. Então, o que jogava fora, ela faz um produto para revender. Economia circular. Ela investiu numa máquina. Ela tem uma estratégia. Então, ela gastou dinheiro para isso, ou nisso, e vai investigar se é viável, e vai ganhar dinheiro. Ela já investigou se era viável ou não, e investiu. Então, ela fez o processo completo, mas já gerou proposta. Depois eu vou começar a fazer algum tipo de análise ou revisão. O que significa isso? Eu vou verificar se aquela proposta é a melhor proposta, se tem alternativas, se aquela máquina é realmente a melhor máquina. Quero comprar um telefone celular para eu gravar vídeos para minha empresa. Aquele aparelho é o melhor, gravo com mais qualidade. Enfim, vou começar a fazer avaliações. E aqui também cabe a nossa etapa de VPL Payback Time. Análise, que é uma análise técnica e uma análise de viabilidade. Tá? Depois que eu analisei as alternativas, verifiquei quais são mais ou menos viáveis, e normalmente eu faço um orçamento de capital com um dinheiro que não é interminável, ele tem fim, né? O dinheiro acaba, né? É contado, e eu vou escolher o melhor projeto. Escolher o melhor, vou tomar a decisão de implantar. Tá? Decido e implanto. Aqui eu já começo a pensar em variáveis que nós não tínhamos discutido antes e que aqui a gente vai começar a calcular, que é o risco. Dá para calcular o risco? Dá para mensurar o risco de você comprar uma máquina A ao invés da máquina B? Porque eu acho que até então, quem nunca estudou finanças, nunca leu,
certamente escutou a palavra risco. Olha, esse investimento é mais ou menos arriscado que aquele outro. Mas alguém já leu que o risco, ou parte dele, pode ser medido? Se viu, beleza. Se não viu, vai ver agora. Você implanta, se você decidiu que o risco é pequeno em comparação com o ganho, ou o ganho compensa o risco, eu implanto e depois eu vou acompanhar, para ver se realmente o que você fez de previsão acontece na prática. Se não, por quê? Se foi um erro na previsão, ou se foi alguma outra variável externa que você não previa. Ninguém previa em 2018 que ia ser uma pandemia nesse porte e que ia atrapalhar vários negócios. Alguns pouquíssimos negócios ganharam muito dinheiro com essa pandemia, mas a grande maioria não. Tá? Último detalhe teórico é o motivo que leva a algum tipo de investimento. A gente vai ver o processo mais completo, que tem mais etapas, que é o processo de substituição de alguma coisa por outra mais nova ou mais moderna. Ah, mas e se eu quiser trabalhar com a expansão? Tudo bem. Se você sabe calcular a substituição, você, com uma etapa menos, calcula de expansão. E outra etapa menos, calcula qualquer outra possibilidade de investimento. Então, o nosso trabalho é calcular o processo mais completo, para que você depois, se fizer o mais completo, já sabe como faz, ou se fizer um mais simples, só você corta uma etapa e chega também no mais simples. Tá? Mas o que é expansão? Pensem, por exemplo, que eu tenho uma fábrica e, por enquanto, o nosso trabalho vai ser investir numa máquina nova para a minha empresa. Máquina nova. Bom, se eu tenho uma empresa jovem, ou se o mercado que eu atuo é um mercado ainda pouco explorado, ou com ainda possibilidades de expansão, eu mantenho a máquina que eu tenho, compro outra para fabricar mais do que eu produzo. Eu aumento a minha capacidade de produção. Porque o mercado vai comprar o que eu produzia mais por alguma característica que eu consegui avaliar. Então, mercados mais novos têm possibilidades maiores de expansão do que mercados mais maduros. Concorda? Por exemplo, a taxa de crescimento de venda de aparelhos de smartphone, né, celulares, já foi muito mais alta do que é agora. Por que houve uma redução da taxa de expansão ou crescimento de vendas de celulares no mundo inteiro? Ou pelo menos nos países mais desenvolvidos. Por que vocês acham que a demanda já foi muito maior do que agora? Porque um tempo atrás, menos gente tinha um smartphone. Menos pessoas tinham. Hoje em dia, a taxa de pessoas que têm smartphone é muito maior do que era antigamente. Então, você não tem aquele boom de venda. Eu tenho uma venda num ritmo um pouco mais baixo das pessoas que vão trocar de modelo. Eu tenho um telefone, mas quero trocar por algum motivo. Tá? Antes era uma compra mais rápida. Mas a gente vai ficar aqui, ó, nos mercados mais maduros. Ou seja, eu não quero aumentar a minha produção. Eu não vou vender mais do que eu vendo hoje. Mas eu quero, de repente, ter uma produção mais eficiente. Uma máquina que, de repente, pega essas aparas de plástico, que eu falei para você, para fazer um outro produto. E você não jogar coisa fora. Tá? Então, substituição. Terminologias básicas que vocês vão se habituar a falar. Projetos independentes e mutuamente excludentes. O que é independente? A escolha de um projeto não exclui o outro projeto. Eu posso comprar, eu tenho 3 projetos. Eles são independentes. Eu posso comprar os 3. Desde que eles se encaixem no meu perfil. Eles devem ser viáveis,
Eu preciso ter dinheiro para comprar todo mundo. Então, um não exclui os outros. O que é um projeto excludente? Quando você escolhe um, você exclui os demais. Por exemplo, eu tenho uma data, eu tenho um terreno. Então, ou eu construo uma casa ou um prédio. Eu não posso fazer no mesmo terreno uma casa e um prédio. Concorda? Não tem como, nunca vi isso. Se eu tenho um dinheiro que é racionado, eu não posso comprar, eu tenho lá 30 mil. Eu posso comprar o carro A e o carro B. Eu posso comprar dois carros do mesmo porte, vai dar 60. Então, nesse caso, por conta do dinheiro, os projetos são excludentes. Ok? Fundos ilimitados ou racionamento de capital. Qual que é o mais comum? Esse, né? Nenhuma empresa privada, essencialmente, tem fundos ilimitados. O dinheiro tem fim. Por mais rica que a empresa seja, o dinheiro tem fim, não é infinito. Então, o que a gente vai trabalhar? Com projetos excludentes, geralmente, e com racionamento de capital. O que indica que eu preciso realmente fazer uma análise para escolher o melhor projeto de investimento. Ok? Já que o dinheiro é racionado, muda em árvore e acaba, eu vou garantir que eu vou escolher o melhor projeto. Tá? Como é que eu vou escolher isso? Existem dois critérios. Depois em casa, vocês vão ler isso aqui com calma. Eu estou só passando o que é útil para o cálculo. Tá? Isso tem que ter o compromisso de estudar em casa depois. O que é uma abordagem de aceitação, rejeição ou classificação? Vale para projetos. Quando eu falar projetos, significa investimentos, tá? Projetos de investimentos. A aceitação, rejeição é o seguinte, você aceita ou rejeita o projeto. Tem a ver muito com viabilidade. Então, você aceita o projeto por ele ser viável, ou você rejeita o projeto por ser inviável. Tá? E classificação, você classificar os projetos mais viáveis para os menos viáveis. E, de certa forma, você pode até investir em mais de um projeto na classificação, observando a ordem de viabilidade, do mais viável para o menos viável. Beleza? Fluxos de caixa convencionais e não convencionais. Graficamente, vocês têm a seguinte expressão aqui, gráfica. Deixa eu fazer para vocês. 1 minute, please. Just a minute. Isso aqui é uma representação gráfica do projeto. Ou seja, eu posso apresentar na tabelinha ano 0, 1, 2, 3, 4, ou assim, ó. Ano 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E qual que é a ideia gráfica aqui para vocês? A ideia gráfica é a flecha para baixo indica uma saída de caixa, investimento inicial ano 0, e a flecha para cima significam as entradas de caixa. Esse projeto é o projeto convencional, uma saída no começo e várias entradas até o final do projeto, com a venda ou liquidação desse investimento. Um projeto não convencional é aquele que tem, no meio do caminho, após a primeira saída de caixa, alguma outra por algum motivo. Então, tem uma saída, algumas entradas, uma outra saída,
e outras entradas. O que pode justificar essa saída de caixa aqui, ó? Pode significar, por exemplo, uma readequação ao seu investimento. Então, se eu comprei uma máquina, eu vou, depois de um tempo, retificar essa máquina, fazer uma grande revisão, para mantê-la funcionando bem. Muda alguma coisa no meu cálculo? Não. Vou pegar essa saída de caixa aqui e trazer para o valor presente, descontando, por exemplo, 2 anos, e vou descontar primeiro ano, segundo ano e quarto ano para zero e somo, que eu ganho o que eu gasto, ver se é viável ou não. Não muda o cálculo nem o processo. Ou melhor, muda o cálculo, que eu tenho uma saída de caixa, mas o processo e a ideia é a mesma de um projeto convencional. Então, eu posso apresentar assim, ou uma tabela para vocês, ou no texto, no mesmo texto, ou no próprio texto de um problema. Tá? Então, essa é toda a parte teórica que vocês vão ver aqui. Ó. Aqui é um exemplo, né? Convencional e não convencional. Tá? Bom, então vamos para um exemplo. Aqui tudo leitura para vocês, tá? Com exemplo, aqui. A gente vai começar com o cálculo do investimento inicial. Investimento líquido, que é o quanto a empresa vai gastar para esse investimento. Quanto a empresa vai gastar. Deixa eu imaginar que está com frio. Você acredita que estou com frio? Fechei. Quanto a empresa vai gastar para esse investimento? Bom, essa é a fórmula de vocês. Então, isso aqui vocês vão decorar. Ou melhor, vão anotar. E ninguém vai decorar. Porque essa é a fórmula que vocês vão usar para calcular o investimento inicial de qualquer projeto de investimento para processos de substituição. Aí, se eu for só comprar um novo, eu tiro esse do meio aqui, ó. Tiro do meio aqui. Faço só o 1 e o 3. Esse é o mais difícil em termos de matemática, o 2, que é a venda do que eu tenho. Ah, mas que fórmula é essa? Bom, vamos pensar que eu vou comprar uma máquina nova, mas eu vou vender a máquina que eu tenho. Vou substituir. Então, eu tenho 3 variáveis. A variável número 1 diz respeito só à máquina nova. Então, a máquina nova vai custar, já fui na loja pesquisar, e ela custa 10 mil reais. E eu vou gastar 1.000 para instalar. Então, vai ficar 11. Então, nessa variável aqui, ficaria o custo instalado do novo ativo, que seria 11 mil reais. E se não tiver instalação nenhuma? Você não coloca essa informação, nem o valor. Você só compra mesmo o quanto você pagou e vai virar ativo, ele vai entrar nessa primeira conta aqui. Tá ok? Ponto final. Então, essa é a informação mais fácil. A variável 2, ou essa segunda variável, diz respeito ao quanto a empresa vai receber depois de vender esse equipamento antigo. Supondo que ela vai vender. E esse recebimento é após o imposto de renda, se essa venda for feita com algum tipo de lucro. Ok? Bom, o que significa isso? Alguém já vendeu carro aqui ou não? Já vendeu carro para terceiro? Não. Quando você vende seu carro, ou um carro, tem aquele documento de compra e venda lá, né? Que está lá. Quem compra o carro a primeira vez tem documento de compra e venda. Que tem lá o quanto você pagou no carro. Quando você vai vender, você coloca por quanto você vendeu o carro no documento. Para descobrir se a venda foi feita com lucro e se tem que pagar algum tipo de imposto ou não. Então, esse é o nosso processo aqui para calcular a variável número 2, que é o seguinte.
eu tenho que pegar aqui o equipamento antigo, são alguns passos. Máquina antiga, eu vou calcular a depreciação dessa máquina antiga para ver o quanto essa máquina já depreciou para discutir ou para descobrir o valor contábil dessa máquina. Então, tem que achar depreciação anual, depreciação acumulada, para ver quanto que está a depreciação deste item, dessa máquina que eu vou vender. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou vender essa máquina antiga. Então, eu vou comparar o preço de venda com o valor contábil. Quanto maior a diferença entre os dois em termos de lucro, mais a empresa paga de imposto. Então, essa máquina, quando você vai vender, eu preciso apurar o valor contábil, imposto e imposto de renda. Mas que imposto de renda é esse? Se você vendeu essa máquina com lucro, você paga imposto de renda sobre o lucro. Se não, não paga. Mas se vendeu com lucro, paga imposto de renda. Ok? Quer ver um exemplo de imposto? Quando alguém tem uma casa e começa a declarar essa casa, né, imposto de renda, o valor que você declara é o valor, por exemplo, gasto para você construir, se for o caso. Construir a casa, gastei lá 100 mil, coloco 100 mil lá no imposto de renda e fica lá. Você não mexe nesse valor, não aumenta com o tempo, a menos que você faça alguma reforma na sua casa. Mas, geralmente, esse valor é baixo, ele não acompanha o valor de mercado da casa. Eu gastei 100 mil, mas minha casa vale 200 mil hoje. Eu posso vender? Claro que pode. Você vende, mas na venda, quando você vai preencher ou informar o seu imposto por quanto você vendeu, algumas pessoas colocam um preço um pouco mais alto de venda, para ter menos lucro formal e pagar menos imposto de renda. Então, vende um pouquinho por fora, para não ter tanto lucro assim. Essa é a ideia. E depois eu vou ver quanto sobra depois de ter pago o imposto de renda, que é a segunda variável, para calcular o investimento inicial. Então, custo do novo ativo instalado, recebimento pela venda da máquina antiga após o imposto de renda. E depois, mais ou menos a variação do capital de giro líquido, que é o CCL. O que significa isso? Pense que minha máquina nova ela vai produzir 2 vezes o que eu produzo hoje. Só que a máquina é nova, mais moderna. 2 vezes. E eu vou ter que comprar estoque para bancar essa produção maior. Não precisa ter comprado. Esse estoque maior que vai comprar, ele implica em algum tipo de investimento. Concorda? Então, qual a ideia aqui? Se a empresa precisar fazer algum tipo de investimento decorrente dessa análise, esse cálculo esse valor que você gastou, precisa entrar também na parte de viabilidade. Por exemplo, eu vou investir numa loja em ar-condicionado. Ok? Um ar moderníssimo, eu vou gastar aí 10 mil reais. Mas esse garro, eu não tenho ar-condicionado hoje, na minha loja, em suposição de loja. Sem o ar, a empresa gastava X de energia elétrica. Mas com esse ar comprado, além do valor que eu vou gastar para comprar esse ar, a minha conta de luz também vai aumentar. Eu vou começar a usar esse ar-condicionado. Então, o que seria lógico? Que esse gasto que eu tenho para operar esse investimento também entre na minha conta. Senão fica uma coisa muito faltando um pedaço. Então, quando a empresa precisar de um investimento extra, essa variável aqui vai ser positiva.
Porque a minha avaliação de viabilidade precisa somar esse valor para ver se ela paga ou não paga. Tá? Agora, a expectativa, se, por exemplo, os seus passivos variarem mais que os ativos, você não precisar ter dinheiro extra para bancar suas coisas, aqui é menos. Por isso o sinal, mais ou menos. A gente vai chegar lá, mas entendo que qualquer custo extra decorrente do investimento que eu vou avaliar, quem paga é o próprio investimento. Vou um exemplo mais contundente. Ó. Digamos que eu tenho uma propriedade rural. Eu quero comprar uma colheitadeira. Hoje em dia eu alugo, mas quero comprar uma mais moderna. E ela é muito moderna, grande e tudo mais, mas a estradinha que eu tenho na minha fazenda, para entrar e para operar lá na lavoura, não dá. Muito ruim. Tem que asfaltar tudo. Então, tem que fazer um investimento em infraestrutura decorrente da compra da máquina nova. Se eu tivesse com a máquina antiga, não ia precisar reformar piso, né, estrada, e não ia ter esse gasto. Então, quando o gasto decorre de uma coisa, né, então tem que computar isso, não fica um cálculo meio torto. Joia? Então, isso aqui, se vocês entenderem isso aqui, a gente vai começar a aplicar. Qual que é o resultado disso? Investimento inicial, que é o nosso ano zero, menos 24 mil, menos 24 e assim por diante, que aqui é o gráfico de vocês, lá da matemática financeira. Bom, vamos calcular isso aqui. Vamos calcular a depreciação. O livro usa uma depreciação que é o modelo acelerado. O mais usado no Brasil é o modelo contínuo. Mas, já que o livro está aqui, vamos seguir o livro. O que é o acelerado? Então, ele tem uma depreciação em 6 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada período, existe uma taxa de depreciação, que é a seguinte. Essa é a minha tabela que nós iremos usar muito. Tabela de depreciação. Aqui você tem que anotar no papelzinho. 20, 32, 19, 12, 12, 5. 20%, 32%, 19% e assim por diante. O que significa isso aqui? Significa que a cada ano que passa eu vou descontar uma porcentagem da depreciação. Por exemplo, primeiro ano depreciou quanto? 20% do valor do bem. E o primeiro para o segundo? 52, porque eu vou depreciar 20 no primeiro ano mais 32 no segundo. E o terceiro? 19. E assim por diante. Quem somar as porcentagens todas vai dar 100%. Porque se a empresa tiver com a máquina até o 6º período, a máquina contabilmente não vale mais nada. Então, qualquer valor de venda que eu tenho, ele é 100% lucro. Concorda? Já que não tem valor contábil, tudo que eu vender é lucro. Então, eu vou depreciar nessa regra. Ah, mas como assim? Como assim? Assim. Cadê minha tabelinha que eu estava aqui? Ok.
Vamos para o Excel. Tu vê meu Excel aqui ou não? Pagar aqui. Vamos supor, gente, que eu tenho uma máquina que eu usei por 2 anos. Então, como é que você mede a depreciação? 20, 32, outro. Não decimal. 32, 9, 12, 12, 5. Somando, vai dar 1. Beleza? A empresa comprou uma máquina por 100 mil reais. Aquisição. 100 mil reais. Como é que eu vou calcular o valor contábil? Digamos que essa máquina está em uso há 2 anos. 2 anos de uso, que equivale a depreciação acumulada de 52%. Então, gente, essa máquina que custou 100 mil, quanto que essa máquina vale hoje? Depreciou já 52 mil. Logo, essa máquina vale 48 mil. Concorda? R$ 48.000 é o que a máquina vale. Então, meu valor existem 4 regimes de tributação para venda de equipamento, que é o seguinte: preço de venda de R$ 110.000, primeira situação. Segunda situação, R$ 70. Terceira situação, 48. E a última é 30. Este venda. Na realidade, eu não tenho numa situação prática tanta possibilidade assim, na hora de vender para o consumidor. Mas eu posso pensar sobre isso aqui. Bom, se eu vou vender essa máquina por R$ 110.000 e ela vale 48, quanto é o meu ganho? Quanto é o ganho? O ganho é 100 mil menos o valor contábil. Beleza? Então, eu vendi com lucro. Vamos supor que o lucro que eu ganho é 40%. Se é 40%, quanto eu vou pagar de imposto de renda? R$ 44.000 de imposto de renda tem que pagar. Então, quanto sobra para a empresa, então, depois? Vai sobrar de recebimento líquido. Vai sobrar quanto? Bom, vai sobrar, vou vender por 110, uma máquina que tem
paga o imposto. Concorda? Vai soltar isso aqui. Vou receber isso aqui. E lá na minha variável, lá na minha fórmula, no livro, não aqui, mas aqui, ó, esse valor vai entrar aqui, ó. Recebimento pela venda após o imposto de renda. Supondo aqui que eu tenho que pagar 44 mil de imposto de renda, vou vender por 110, sobra isso aqui, depois de pagar o imposto. Ok? Então, isso aqui é, vou botar lucro aqui, ó. O ganho com lucro. Beleza? Se eu vender por 70 mil, tem lucro ou prejuízo essa máquina? Me ajudem aí. Comprei por 100, depois de 2 anos vendo por 70. Tem lucro ou prejuízo? Comprei por 100 mil 2 anos atrás, vendi por 70. Tem lucro ou prejuízo? Vai ter lucro, né? Lucro por quê? Porque é um valor um pouco abaixo, mas é um valor um pouco abaixo, mas ainda E qual que é a no base para eu achar o custo do lucro? ano. Qual que é a base para eu achar o meu lucro? 70 mil, 30 mil. não é? 48. Eu paguei 100 mil 2 anos atrás. Hoje a máquina não vale mais 100 mil em termos contábeis. Vale menos, vale 70. Notem que... Errado aqui, né? Faz esse menos esse. Isso. Aqui. Notem que o lucro aqui ele é menor. 22 contra 62. Mas ainda assim é um lucro. Ainda assim, eu vou pagar imposto de renda. Concorda? E vai sobrar líquido um pouco menos. Por que menos? Porque você ganhou menos. Se eu vender por 48, tem lucro ou prejuízo? Se eu vender por 48, meu valor contábil quanto é? Aí zero, né? Era. Aí é prejuízo. Era. Vou pagar imposto? Não, né? 40% de zero é zero. Quanto eu vou receber líquido aqui? 48. Preço de venda. Se eu vender por 30, tem lucro ou prejuízo? Tem prejuízo, não é? Vou vender por 30 uma coisa que vale contabilmente 48. Alguém paga imposto no prejuízo? Não. Dá para ter uma compensação fiscal. Você reduz o dinheiro pago. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma reparação do prejuízo de 3 mil reais. Então, você acrescenta 3 mil reais. Quanto você vai receber líquido? Vai receber a compensação que você teve, né? Você recebe, né?
30 mil e a compensação que você teve. Mas separem por enquanto. Mas, ó, 4 possibilidades. Das 4, eu tenho 2 com altos impostos, porque... Porque você tem lucro grande, quanto maior for o seu lucro, mais você paga imposto. E a sobra também é alta porque o seu preço é alto. Então é bom pagar imposto? Não, mas imposto de renda indica que você teve uma renda mais alta. Tá? 70 ainda eu vendi com lucro porque eu paguei 100 mil, mas a diferença agora não é mais 100 mil, porque eu depreciei o valor. 48, 0, e aqui compensações. Notem que isso aqui, ó, que a gente fez meio rapidinho, é o cálculo da segunda variável, ó. Lembra? Recebimentos pela venda do antigo aparelho, imposto de renda ano por ano, para depois chegar aqui nesse negócio que você tem. Nesse primeiro exemplo, não tem uma ideia, pelo menos que eu saiba, que eu vi, da parte de você fazer cálculo de variação do capital circulante líquido, para ver o quanto você vai gastar mais ou a menos. Nesse exemplo, não tem essa informação. Tá? Aqui são só as 4 variáveis nessa parte aqui. Aqui, ó, 4 regimes tributários diferentes. Beleza? Vamos para o exemplo. Aqui. Então é o seguinte, ó. Leia para mim aí, para mim. 1 minuto para ler. Um minutinho para ler. Pronto, Liz? Pronto. Vamos lá. O que vocês têm aqui de dados? Ó? Aqui eu vou calcular o quanto essa troca de máquina vai custar para a empresa. Não vai custar em que sentido? Vai custar no sentido de desembolso de caixa. Então a pergunta é assim: quanto é que eu vou desembolsar para comprar essa máquina nova, vendendo a máquina antiga? Investimento líquido inicial. O que importa para a gente aqui? Ó? Importa o seguinte: importa que a máquina nova vai custar 380 mil, mais 20 para instalar. Então, 400 mil com a máquina nova. A máquina nova vai depreciar pelo sistema, que é aquele que eu falei para vocês. Depois eu anoto para vocês. Mas é 20, 32, 19, 12, 12, 5.
Ok? Eu vou trocar, pegar a máquina antiga comprada há 3 anos, a um custo de R$240 mil. Máquina antiga custou R$240 mil. Eu vou conseguir vender por 280. Embora pareça estranho vender uma máquina depois que você usou por um preço maior que você pagou, mas isso aqui é um exercício. Tá? E aqui os ativos circulantes aumentam 35 mil e os passivos 18, que é a ideia da última variável. Imposto de renda, 40%, que não é uma taxa nossa, é uma taxa importada. Bom, qual que é o passo número 1? Primeiro, calcular aqui, ó, a máquina nova. Então, se eu vou pagar 380 e vou gastar 20 para instalar, a minha máquina nova de investimento inicial vai discutir, vai ter que levantar R$400 mil. Ótimo. Investimento e eventual gasto com instalação. Bom, eu vou vender essa máquina por R$280 mil. Já não vale mais isso aqui. E se eu comprei por 3 anos, se está em uso por 3 anos, cadê? Por 3 anos. Aqui, ó. Antes aqui em cima. Comprei por 3 anos, aqui, ó. Foi depreciado 3 anos. Como? 20, 32 e 19. Aqui é uma depreciação acumulada. Então, se eu pegar 20 mais 32 mais 19, dá 9, 10, 11, sobe 1, 2, 3, 4, 71%. Então, do valor que ela pagou, que é R$240 mil, depreciou 71%. Quanto que dá? Vou fazer a parte aqui, ó. R$240 mil. Depreciou 71%. Quanto que depreciou? O dinheiro depreciou 170. Quanto que o bem vale hoje? Em termos contábeis, o bem vale hoje 69.600. Então, hoje o bem vale 69.600. Tá? Isso aqui é o valor de aquisição. Ok? Esse é a depreciação acumulada. E esse aqui é a depreciação em dinheiro, também acumulada. Isso aqui é o valor contábil. O quanto esse bem vale depois da depreciação. Bom, o que eu quero achar mesmo? Recebimento líquido, que é a segunda variável aqui no livro. Ó. Bom, se eu vender por 280, eu tenho lucro ou prejuízo? Qual é o lucro aqui? Venda por 280, não é isso? 280 mil, que é o preço de venda, valor contábil. Qual é o meu lucro? Meu lucro vai ser 210.400. Eu pago de imposto? 40%. Quanto que dá? 84.160. Imposto de renda. Imposto de renda. Imposto de renda. Quanto vai sobrar depois que você pagou o imposto de renda? Bom, vou vender por 280, não vou?
Então, mais 280 mil, menos o imposto de renda. Vai sobrar isso aqui. Que é, tá aqui, ó. 195.840. Primeira variável está aqui, segunda variável, primeiro está aqui, segunda está aqui. Joia? Quanto vai sobrar depois de ter pago o imposto de renda, uma vez que essa venda aqui é com lucro? Tem que pagar imposto de renda. E a última variável é o seguinte: os ativos circulantes movimentaram mais que os passivos, indicando um gasto extra que o passivo não bancou, que é 17 mil reais. Está aqui, ó, o ativo aumentou 35 e o passivo, tudo circulante, aumentou 18. Logo, eu não consigo bancar esse aumento aqui de ativos sem passivo, que é 17 mil, a diferença dos dois. Tá? Que dá 17. Que dá. Oxe, peraí. Que dá 17. Mas quanto eu vou investir, então? Eu vou investir o seguinte: 400 mil menos 195.840 mais 17. Por que isso aqui é menos? Porque é um dinheiro que eu vou ganhar. Eu não preciso desembolsar 700, porque na troca eu estou recebendo de volta 195.840. Então tem que fazer o desconto. Então, 400 menos 195 mais 17 vai dar 221.160. Ou seja, para trocar a máquina nova a máquina velha pela máquina nova, eu vou desembolsar 221.160. Isso é perspectiva de desembolso, efetivamente, pelo nível de investimento que a escola, que a empresa, que a fábrica deseja fazer, não importa que tipo de empresa que é. Deu para entender isso ou não? Mais ou menos o cálculo que nós fizemos fez para vocês algum sentido ou não? Fez sim. É fácil. Uhum. Então, na realidade, aqui não é o mais difícil. O mais difícil está aqui, ó. Só vou mostrar para vocês para a gente terminar essa primeira parte aqui. É isso aqui, ó. É esse cálculo aqui, ó. Que é um cálculo só, ó. Que é o cálculo das entradas de caixa por ano, levando em conta depreciação, juros, imposto de renda, tudo. Tudo, 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 tudo. E o começo é aqui, ó. Recebimento com essa máquina que você vai fazer. Tá? Então, por enquanto, fiquem aqui. Vou voltar lá para lá. Professor, aquelas depreciações, aquelas porcentagens, o senhor colocou 71%. Aí na conta a gente pode fazer isso também. Nesse caso, como eu quero saber quanto depreciou já, eu vou acumular. Sim. Porque se você estivesse fazendo ano por ano, dava na mesma. Eu não depreciou ano, depreciou 20%, eu somo lá. Ano 2, depreciou quanto? 32, eu calculo também. E 3, 19. Calculo. Se eu pegar as três somas em dinheiro e descontar de 240 mil, eu vou chegar no mesmo valor que eu cheguei lá no Excel, de valor contábil, que é 69. Concorda? O que é que eu faço para você essa conta? Não, é só pra saber mesmo, porque aí Vou fica acumular. rápido. Vou acumular. Aí fica mais rápido pra fazer também. Vamos lá. Mas pensa, se eu estivesse calculando, ó, a depreciação por ano, que é o caso aqui, das entradas de caixa, ó, eu não acumulo, porque eu preciso de cada ano, não acumulado, mas de cada ano, que eu vou calcular a depreciação de cada entrada de caixa. Então depende da situação. Se for um investimento inicial, a gente pode estar agrupando todas essas porcentagens por ano, dependendo de quantos anos são. Mas nas despesas de depreciação de máquina, a gente não pode. Tem que Não ser é por ano. assim. Não. Se você for calcular o valor contábil do bem, não importa o que ele seja, inclusive uma máquina,
calcular o valor contábil, eu vou acumular. Beleza. Tá? Em relação ao tempo de uso da máquina. Uhum. Vou calcular as entradas de caixa, que são anuais, eu não quero acumular, eu quero saber de ano a ano, eu vou calcular as porcentagens separadas. Entendi. Porque eu Beleza. preciso calcular separadinho para eu saber o quanto eu ganho por ano. O outro eu posso acumular porque eu quero saber o quanto que vale hoje. Uhum. Tá bom? Beleza. E é uma pista Obrigada. de nada de como que eu vou calcular as entradas de caixa. Eu vou depreciar a máquina nova que eu nem comprei ainda, pela nossa regrinha está aqui, ó, as porcentagens. No Brasil, nós usamos mais a depreciação linear. Todos os anos deprecia o mesmo valor. Mas não muda nada, o que muda é só cada valor, porque a depreciação é diferente. Tá? Agora, a máquina já existente tem um detalhe, ó. Eu vou depreciar do ato da compra para frente, que eu vou calcular a viabilidade. Então, a máquina que eu já tenho, na realidade, eu vou depreciar só o que falta para chegar a zero. Então, se eu tenho para depreciar 6 períodos, depreciei 3, faltam 3. Por isso aqui, ó, faltam 3. Porque aqui a máquina chegou a zero de valor contábil. Então, se chegou a zero, não deprecia mais nada. Tá? E para terminar hoje, a gente tem uma aulinha só hoje, mas a gente dá uma estendidinha, né? Essa é a fórmula para calcular as entradas de caixa. O que vocês têm que ter? Receita que essa máquina trouxe, só essa máquina, mais nenhuma coisa. Despesas que essa máquina traz, menos depreciação. Vou calcular o lucro antes de depreciação, juros e imposto de renda. Calculo aqui. Com base neste, calculo a depreciação. Pois eu tenho lucro depois da depreciação. Pago imposto de renda. Como eu quero calcular as entradas de caixa, e a depreciação não é um gasto efetivo, eu vou acrescentar a depreciação aqui no último ano, novamente, e tenho as entradas de caixa. Depreciação eu tiro, pago menos imposto e põe, não representa um gasto efetivo de dinheiro, mas um gasto que eu tenho para fins fiscais. Joia? Guardem isso aí que a gente parou aqui e vai discutir com a aula completa na terça-feira que vem. Joia? O que tem que ficar por hoje para vocês? Que aquele valor investido, aquele valor que nós tínhamos lá do início, no ano zero, ele é calculado, não é dado assim, é calculado. Que também as entradas de caixa, também elas são calculadas. A gente vai aprender a calcular tudo, para depois chegar no VPL, no payback e no tiro. Tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Uhum. A gente vai fechar a primeira parte, fazer alguns exemplos, fecha a segunda, faz alguns exemplos, a gente vai tocando assim. Só com o primeiro dia que ele vai ficar um pouco mais de teoria e tem uma aula menor também, fica um pouco assim. A gente vai resolver na semana que vem. Tá? Beleza, professor. Mais cobertor hoje que está frio, cobertor ou manto ou edredom. Beleza, pode deixar. Tchau para vocês, tchau. Tchau, professor. Bom Tchau, descanso. vocês também, tchau. Até amanhã. Até amanhã.